O tema que eu quero compartilhar com você, e eu não quero ser demorado, é: a tumba está vazia. E somente por essa palavra há um motivo para você comemorar. E essa palavra, a tumba está vazia, o túmulo está vazio, ele é muito mais do que uma mera frase de efeito, ou ela é muito mais do que simplesmente uma frase que carrega em si uma ideia para as pessoas. Essa palavra, a tumba está vazia, ela significa que você pode viver diferente de como você vive. A pastora leu em Lucas capítulo 24, quando as mulheres foram ao sepulcro, e lá eles não encontraram Jesus. Diz o texto que um dos que estavam ali perguntou: o que é que vocês estão procurando? E elas falaram: nós estamos procurando o Messias, nós estamos procurando Jesus. E a resposta do anjo foi: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou ao terceiro dia, o túmulo está vazio. Sabe, hoje é o último dia da Semana Santa. Quem sabe essa semana, ela foi uma semana importante, uma semana especial para você. E quando a gente fala da Semana Santa, há todo um místico que se cria dentro dela, principalmente na sexta-feira da paixão. É, quem sabe, um momento onde você começa a pensar na vida, você começa a refletir sobre o que Jesus fez. Quem sabe na sexta-feira santa, você não grita, você não fala alto, você desliga o rádio, não assiste televisão. Algumas pessoas não comem carne, e na sexta-feira santa há como se fosse um luto no mundo todo. Há um respeito tão grande na sexta-feira santa, e ela demonstra a morte de Jesus. Só que quando chega no domingo de Páscoa, parece que a sexta-feira perde sentido, verdade ou não? No domingo parece que as pessoas estão na praia, outros estão no shopping, outros estão fazendo um monte de coisa, e a sexta-feira, que era um dia solene, um dia de tristeza, você não vê o mesmo respeito no domingo. Parece que toda a tristeza da sexta-feira, ela não continua com o respeito daquilo que Jesus realizou no domingo. Olha, você precisa entender que Jesus começa algo na sexta-feira, mas ele termina a sua obra no domingo. Se na sexta-feira você chora a dor, você precisa entender que no domingo você precisa se alegrar, porque há um motivo: a ressurreição de Jesus Cristo. Escute, sem a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa fé seria completamente vã, estaríamos perdendo tempo aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos motivo nenhum para estarmos aqui. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Eu não sei se você já se deu conta, se não fosse esse dia, o dia da ressurreição de Jesus, nenhuma das tuas orações teria poder, nenhuma delas seria escutada, nenhuma delas seria ouvida. Na verdade, não teria sentido algum você ser cristão, não importaria se você lesse a Bíblia ou não. Nada do que você faz para Deus produziria uma mudança na tua vida. A grande verdade é que se você tira a ressurreição de Jesus, se você tirar ela da história, a história perde sentido. Por isso que esse dia, hoje, ele é um dia extremamente importante. Diz 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Escute, se Jesus não ressuscita, tudo é inútil, completamente inútil. Essa mensagem, o túmulo está vazio, ela é a única forma que você tem de validar, de potencializar, de fazer com que aquilo que você faz para Deus tenha algum sentido. Seja quando você está orando em pensamento, seja quando você aplica a tua fé,
por algum familiar, para você mesmo, nos teus negócios, na tua saúde, quando você está fazendo um clamor por algo, por alguém, é a única esperança que você tem de que algo pode dar certo, é o motivo de você saber que o túmulo está vazio. Se o túmulo não estivesse vazio, estaríamos completamente perdidos. O túmulo vazio é, na verdade, aquilo que as pessoas precisariam ouvir. Essa, quem sabe, é a mensagem mais poderosa. Alguém morrer por alguém é poderoso, gera uma certa comoção, gera algo, gera uma conexão. Agora, você entender que essa pessoa ressuscitou por você, teria que causar uma reviravolta na tua vida. Essa frase, o túmulo vazio, ela diz muito mais do que essas palavras que aqui eu coloco. Na verdade, a palavra ou a frase, o túmulo vazio, ela grita uma série de coisas. E a primeira delas, o túmulo vazio, ele diz que Deus cumpre todas as suas promessas. Quando você abre a tua Bíblia, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, você vai ver que Deus está cumprindo as suas promessas. No Antigo Testamento foi dito que Jesus deveria morrer na cruz do Calvário, que ele deveria padecer, mas ao terceiro dia, ele deveria de ressuscitar. O túmulo vazio diz que Deus cumpre promessas. Sabe, quem sabe você veio aqui hoje para ver um espetáculo de Páscoa, mas a grande verdade é que o túmulo de Jesus está vazio, e a promessa se cumpriu na vida dele, e a promessa de Deus vai se cumprir também na tua. Sabe, quando você ouve essa frase, o túmulo vazio, ela está dizendo que o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Escute, muito mais do que cumprir coisas boas na tua vida, em épocas boas da tua vida, Deus cumpre mesmo diante de tragédias. Se você pegar, aí está o Filho de Deus, Jesus, homem, carne, ele vem, ele se coloca como nós, ele está sujeito às mesmas dores, às mesmas aflições, e aí a história conta que Jesus morre de morte de cruz, uma morte sofrida, como você viu no vídeo ali. Mesmo diante da dor, do sofrimento, da agonia, do martírio, diante do caos, você vai ver que a promessa de Deus se cumpre. Quem sabe a tua vida é exatamente isso. Quem sabe você está esperando algo acontecer. Deixa eu falar algo para você, não importa se o teu momento é bom ou ruim, o que importa é que a promessa se cumpre, porque o túmulo diz que Deus cumpre promessas. Livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 22 até o versículo 23, Jesus diz algo: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes os matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Posso ouvir um amém? Amém. Essa é a promessa que foi dita pelo próprio Jesus, e essa promessa, ela se cumpre. Há uma profecia no livro de Salmos que diz que o corpo de Jesus, ele não sofreria decomposição. O livro de Salmo, capítulo 16, no versículo 10 diz, a profecia diz o seguinte: porque tu não abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra nenhuma decomposição. Essa não é uma palavra fácil para se cumprir. Essa não é uma profecia simples, dizendo, olha, eu vou te abençoar, eu vou te dar aquilo que você quer, você vai colher os melhores frutos da terra, você vai viver os melhores dias. Essa não é uma promessa simples de cumprir, essa é uma promessa que alguém teria que morrer, e esse alguém iria ressuscitar. Escute, por mais simples que seja a promessa de Deus na tua vida, oxalá, se você tiver ouvido e fé o suficiente, você viverá essa promessa. Mas quem sabe a promessa na tua vida, ela é extremamente difícil, ela é extremamente complexa de se cumprir. Quem sabe a promessa de Deus na tua vida, ela vai contra toda a lógica, contra todas as ideias, todo o cálculo que você possa ter, é algo humanamente impossível de acontecer.
O mesmo Deus que prometeu algo simples é o Deus que promete algo complexo. Diz o texto que a profecia, ela se cumpre. Jesus morre, ele é colocado no túmulo, mas o túmulo vazio diz que Deus ainda cumpre promessas. Sabe, há uma promessa para a tua vida, há uma promessa para você. Quando você ouve essa frase, o túmulo vazio, você precisa entender que ele está dizendo que há esperança. O túmulo vazio diz que há esperança. Livro de João 11, 25 ao 26, Jesus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa foi a palavra que Jesus deu quando chegou numa casa que estava em luto. Jesus havia perdido o seu amigo Lázaro, e quando ele chega ali, ele dá uma palavra dizendo: olha, eu sou a ressurreição. O que Lázaro vai passar, ou o que ele está passando, não se preocupe, porque eu próprio sou a ressurreição. Há uma esperança para ele. Presta atenção nessa palavra. Há uma esperança para aquele que estava morto, e há uma esperança para aqueles que estão vivos. Quando você ouve essa palavra, essa frase, o túmulo está vazio, significa que há esperança para a humanidade. Na verdade, ela é a única esperança que eu e você temos. Tirando o túmulo vazio, não há esperança alguma para o ser humano. Ele pode tentar de todas as maneiras, ele pode ter todos os recursos do mundo, ele pode buscar todo o conhecimento, ele pode buscar toda a organização emocional, ele pode fazer o que ele quiser, mas a grande verdade é que a única esperança para a humanidade é Jesus Cristo. Acordos de pazes podem ser formados. Você pode tentar erradicar a pobreza da terra, você pode procurar fazer todos os medicamentos para sanar todas as doenças da terra, mas mesmo assim sempre faltará algo, e esse algo você só consegue completar com Jesus Cristo, porque Ele é a única esperança do ser humano. Sabe, se eu desse o microfone para você e você contasse a tua história aqui, você possivelmente falaria: olha pastor, eu estava afundado na droga, eu estava afundado na prostituição, eu era um miserável, pobre, cego, nu, pecador, assim como a Bíblia descreve. Esperança zero para você, até o dia que Jesus entrou na tua vida e começou a mudar a tua história. Um dia Jesus mudou a tua história ou não? Ele é a única esperança que você tem. A casa de Lázaro recebeu uma palavra de esperança, a ressurreição. Sabe, no meio de uma notícia triste, no meio de uma perda, no meio de onde palavras você não consegue colocá-las de maneira correta, quem sabe a única coisa que você precisa dizer é: o túmulo está vazio, há esperança para você. Sabe, o fato de você vir aqui nessa noite significa que aquilo que está morto na tua vida não é o fim, é apenas o começo. Quem sabe aquilo que não tem mais vida em você, e você não sabe de onde vem, eu digo para você: há esperança, porque o túmulo vazio diz: há esperança. As mulheres chegaram até o túmulo e lá não tinha ninguém, e o anjo do Senhor falou: olha, fica tranquilo, o Filho de Deus não morreu e está enterrado aqui apenas. Ele morreu, mas ressuscitou. Tudo aquilo que ele havia falado, ele ainda vai continuar fazendo. Há esperança para vocês. Sabe, se nós chegássemos lá e víssemos o túmulo com os ossos de Jesus, não tínhamos esperança nenhuma. Se ele, sendo a ressurreição, não ressurgiu, quem dirá eu e você? O túmulo, ele fala justamente disso. A ressurreição de Jesus é a única esperança para a humanidade falida. É a única esperança para aqueles que não têm absolutamente nada. Não existe mensagem mais poderosa do que essa. Não simplesmente dizer que alguém morreu por você, mas que alguém ressuscitou por você. O túmulo vazio, ele diz que Cristo venceu. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 55 até o 57,
Jesus fala algo através do apóstolo Paulo, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E o versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O túmulo vazio, ele diz que Cristo venceu. Sabe, qual é a coisa mais terrível na tua vida? Você pode falar qualquer coisa, mas se você parar por um segundo e analisar, se chama morte. Porque a morte é o fim de tudo. A morte é o único mal irremediável, você não tem como burlar a morte. Chegará um momento que você vai morrer. Chegará um momento que eu sempre brinco, que você vai botar a mão no bolso e você vai ver, opa, é a minha senha. Por mais que você não queira morrer, chegará um dia que você irá morrer, que eu irei morrer. Oxalá que demore bastante tempo. Muito tempo, eu tenho muitos sonhos ainda a conquistar. Você também tem ou não? Mas uma coisa eu sei, o túmulo vazio diz que Cristo venceu a morte. A morte não pode, a morte não tem, a morte não consegue vencer o poder de Jesus Cristo. Sabe, se Jesus venceu a morte, que é o fim de tudo, Ele não pode vencer algumas áreas da tua vida, que você precisa? O túmulo vazio diz que Cristo venceu. Por isso que o apóstolo Paulo fala o seguinte: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Se você pegar o texto anterior, ele diz: a morte, aonde está a tua vitória? Sabe por quê? Porque você nunca irá morrer antes de Deus cumprir o propósito dele na tua vida. Sabe, é como se você pegasse o texto, o livro de Salmos, e você abrisse ele, e você vai ver lá: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o túmulo está vazio, e Cristo me deu a vitória. É como se você abrisse o Salmo 91, e lesse lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É como se você pegasse Davi diante de Golias. Davi sabia que Deus estava com ele. Sabe, o túmulo vazio é a única certeza de que Cristo venceu, e se Ele venceu, eu também vencerei. Escute, nossa vitória é possível, o nosso sucesso, entre aspas, é possível, a nossa alegria é possível, não porque nós podemos por nós mesmos, mas porque o túmulo está vazio, e Ele venceu a própria morte. Sabe, quando Jesus fala para Lázaro: olha, há uma esperança para ele. Quando Jesus manda Lázaro sair para fora, Jesus está dizendo que o final não é o final é o início da tua vida eterna com Cristo. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Deixa eu falar algo para você, para mim concluir essa reflexão. Um dos líderes espirituais do mundo, chamado Buda, ele faleceu possivelmente envenenado. Não se sabe ao certo como ele morreu, mas se você estudar, as teorias dizem que ele morreu envenenado. Se você pegar um avião aqui e ir até a China, você vai encontrar o túmulo dele lá, e lá as pessoas adoram os restos mortais dele. As pessoas idolatram os restos mortais de Buda. Se você pegar um líder chamado Maomé, ele também foi supostamente envenenado. E se você pegar um avião e ir à Arábia Saudita, você vai ver o túmulo dele lá. As pessoas vão para visitar, elas vão para ver os ossos dele lá, fazem preces e orações para um homem que foi um líder religioso. Se você estudar a vida de Confúcio, você verá que esse líder, ele morreu com problemas de coração,
como se fosse um ataque cardíaco. E você for ao túmulo dele na China, você vai ver os ossos mortais dele lá. E as pessoas idolatram e adoram, fazem preces e orações no túmulo dele, em reverência ao homem que faleceu e ali está. Se você pegar Allan Kardec, você vai ver que a história conta que ele teve um aneurisma cerebral. E ele morreu, e se você for à França, em Paris, você vai ver o túmulo dele lá. Lá estão os restos mortais dele. Todo o espiritismo reverencia e adora e fazem preces, e tem um respeito e tudo mais pelos ossos que estão na França, no túmulo de Allan Kardec. É interessante isso. Agora, quando você vai a Jerusalém, lá você vai ver um túmulo, e esse túmulo ele está lá, e quando você entra dentro dele, você não encontra absolutamente nada. Não há não há ossos, não há restos mortais de nada. E você vai encontrar uma frase nele, dizendo: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Eu adoro a ele não porque ele está morto, mas eu adoro a ele porque ele está vivo. Eu oro a ele não porque ele não pode me ouvir, mas eu oro a ele porque ele me ouve. Eu leio as Sagradas Escrituras não porque ele a escreveu, mas porque ele está falando comigo em tempo presente. Quando você entende isso, você vai ver que esse nome é tão poderoso que ele consegue dividir a humanidade. Ele não seria antes de Cristo ou depois de Cristo, não pode ser antes de Allan Kardec, Maomé, Buda, Confúcio, João, Pedro, Paulo, qualquer outro nome. Essa divisão da humanidade só funciona com Jesus Cristo. Ele é antes e ele é depois. Esse nome é mais importante do que qualquer outro nome. Esse nome ele tem mais poder do que qualquer autoridade que já teve sobre a terra, seja ele com poder bélico, seja ele com poder econômico, seja ele com poder financeiro. Esse nome, ele traz a autoridade do céu para a terra. Esse nome, ele ultrapassa o chão, ele vai além, ele domina sobre o céu, ele domina sobre a terra, e ele tem poder sobre as potestades, principados e dominadores da maldade. Esse nome é o único nome que faz milagre. Por isso que você pode crer que o túmulo está vazio, e pelo fato desse túmulo estar vazio, ele diz: há esperança para você, porque o túmulo está vazio. Esse túmulo diz que Cristo venceu. Esse túmulo está vazio, e ele diz que tudo que você deseja, cada uma das promessas, elas ainda se cumprirão na tua vida. Sabe? Quando você ora, quando você vem a esse lugar, quando você abre a tua Bíblia, quando você faz uma prece, seja ela mais simples que você pode fazer na tua vida, pode ter certeza que Ele está te ouvindo, Ele está vivo, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã.